concedi uma entrevista alguns dias atrás por áudio. Perguntas me foram feitas e eu respondi pelo WhatsApp. Então a pessoa que me entrevistou enviou para mim a transcrição do áudio e me perguntando se eu a autorizava a publicar o meu áudio transcrito. E ela foi muito fiel a mim, com exceção da utilização de uma palavra que não faz parte do meu vocabulário, porque a minha teologia não me permite de modo algum usá-la. Ele perguntava sobre o que vai acontecer com o Brasil. Ele me perguntou sobre o que vai acontecer com o Brasil, na minha opinião, após as eleições. E eu disse que nós estávamos, que responder uma pergunta como essa, ter a atitude assim de um profeta, predizer o futuro, é algo muito arriscado, porque são muitas as variáveis. Muito do que está para acontecer encontra-se sujeito ao imponderável, aquilo que escapa ao nosso controle. Ou seja, é um mundo de variáveis, de mudanças súbitas que podem acontecer e alterar por inteiro o quadro político do nosso país. Então, só que ao interpretar, ao transcrever esse ponto da entrevista, ele usou a palavra acaso. Então, ele dizendo que o acaso poderia determinar o curso, quer dizer, ele acaba determinando o curso da nossa história, as coisas acontecem por acaso e por isso nós não temos como saber o que nos aguarda. É como aquele velho samba, o que será o amanhã, responda quem puder. O que irá me acontecer, o meu destino seja como Deus quiser. Aliás, eu diria que esse samba, ele é bem calvinista. Eu vou dizer por quê. Porque é aquilo, ele não menciona a palavra acaso. O que será o amanhã? Ninguém tem como responder, né? O que nos aguarda. Agora, o nosso destino está nas mãos do Criador. Bom, e eu fico com esse samba. Aí eu pedi para ele tirar a palavra acaso. Eu falei, olha, use outra. Use a palavra imprevisto, alguma coisa assim, mas não acaso, porque eu não acredito em acaso. Vamos lá, vamos direto para a doutrina. Eu acredito em providência. Hoje eu gostaria de falar sobre a doutrina da providência. E para tal, eu quero usar o texto extraordinário da Confissão de Fé de Westminster, que diz assim: pela muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor. Então, o que a confissão está dizendo? Olha lá, pela sua muito sábia providência. Providência é aquela operação de Deus na história, mediante a qual ele leva a cabo aquilo que ele decretou na eternidade. Então, portanto, é uma providência sábia, porque Deus, em razão da sua santidade, das suas perfeições, da sua bondade, ele estabeleceu o fim mais glorioso que poderia estabelecer para a sua criação, para a história, que é a glória do seu nome. Então, esse Deus, pela sua sabedoria, estabeleceu o fim mais glorioso e os meios conducentes à realização dos seus propósitos eternos. E esses meios, portanto, eles são utilizados por Deus de acordo com o seu governo providencial. Ele o faz, portanto, em sabedoria. Em sabedoria. E aí a confissão prossegue dizendo: segundo a sua infalível presciência. Por que a presciência de Deus é infalível? Porque ele tudo decretou. Ele sabe ele sabe de antemão o que vai acontecer porque ele o decretou.
Então, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, livre, porque quem primeiro deu a ele e depois recebeu. Ele atua livremente, ele não pede conselho, nem permissão a quem quer que seja. Então, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho, aquilo que ele decretou, ele leva a cabo de modo imutável, não há ninguém, nem nada que possa deter a sua mão. Então, segundo o imutável conselho da sua própria vontade, aquilo que na sua soberania, com inteligência, ele decretou. Deus, o grande Criador de todas as coisas, aquele que tudo fez, para o louvor da glória, agora olha só, para o louvor da glória, para a manifestação da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, porque nesse governo soberano, Deus manifesta sua sabedoria, repito, poder, justiça, bondade e misericórdia. Ele age de tal maneira que nós vemos nessa adaptação dos meios aos fins a manifestação da sua sabedoria. Vemos também, ao fazer com que sua vontade se cumpra infalivelmente, a manifestação do seu poder. Vemos também a sua justiça, porque tudo que ele faz, ele realiza, ele opera de acordo com sua natureza santa. E bondade, porque esse Deus, ele é essencialmente bom, sabe? As suas obras são excelentes e reveladoras do seu caráter santo. E, por fim, sua misericórdia, porque vemos nessa ação providencial Deus se compadecendo das pessoas, socorrendo o seu povo, quando esse seu povo clama a Deus por saber que sem ele está perdido. Então, ele sustenta, olha os verbos que a confissão usa, ele sustenta, ele dirige, ele dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas, todas as coisas, desde a maior até a menor. É isso que a confissão de Westminster declara, por isso não existe para o cristianismo a palavra casa, ela não tem o mínimo sentido para nós. Então, vamos lá, vamos tentar fazer uma amarração aqui do que a confissão declara com base no que as escrituras sagradas afirmam. Em primeiro lugar, a Bíblia nos ensina que aquilo que Deus cria, ele sustém. Nada no universo opera pelo seu próprio poder. Tudo é sustentado pelo poder de Deus, de modo que nós estamos perante um mundo mágico. Sabe, eu tenho aqui, por exemplo, livros, eu tenho móveis, sabe? Eu tenho essas prateleiras. Todos esses átomos que compõem esse escritório são sustentados pelo poder de Deus. Então, mediante o seu governo providencial, Deus sustenta soberanamente tudo aquilo que ele criou. Então, a eficiência da palavra de Deus, fazendo com que aquilo que foi formado permaneça, de modo que o plano eterno do Criador se cumpra em tudo aquilo que ele formou. Agora, a palavra providência tem a ver não apenas com esse poder mediante o qual Deus sustenta a vida. A palavra providência também tem a ver com governo. Esse é um Deus, portanto, o Deus cristão é um Deus que governa o universo. Então, esse é um elemento fundamental para a construção de uma verdadeira filosofia de história cristã. Nós cristãos vemos a história como sujeita ao governo soberano de Deus. Ele governa todas as coisas. Ele decretou o que ocorre debaixo do sol e ele leva a cabo, repito,
tudo aquilo que ele decretou. Esse é o seu governo soberano. Isso nos remete para problemas intelectuais, sem a mínima dúvida. Dizer que eu ouço uma declaração como essa e perguntas não emergem, seria hipocrisia da minha parte. Agora, veja só. Essa é uma doutrina que me causa perplexidade intelectual. Mas o seu oposto é inaceitável. É absurdo. É sem sentido. Porque me levaria a crer que Deus é um irresponsável. Pois se ele perdeu o controle sobre a criação, como que ele, sabendo de antemão o que isso representaria para as nossas vidas, deixou a você e a mim, aqueles que nós amamos, entregues ao destino cego. De modo que ele, juntamente conosco, olha com perplexidade para o desdobramento dos fatos históricos. Isso é absurdo. Absurdo, eu sei que é um absurdo, a gente pensa nessas horas nos campos de concentração. Agora, se eu creio que Deus é soberano sobre o que houve na Alemanha de Hitler, eu sou levado também a crer que do mal ele pode extrair o bem. De modo, veja só, muito embora eu não entenda, porque assim ele o decretou, porque ele poderia ter feito de uma outra maneira. Agora, se tudo é acaso, se ele perdeu o controle da criação, se os fatos da vida ocorrem à sua revelia, nós estamos diante de uma imensa irresponsabilidade, porque ele sabia de antemão ao que estaríamos sujeitos se ele não governasse esse planeta. Estaríamos sujeitos ao despropósito. Porque uma é a dor que me faz olhar para ele e dizer o seguinte: como entender os seus decretos? Mas eu continuo afirmando, são os seus decretos. O Senhor me feriu, o Senhor me derrubou, o Senhor me fez chorar, o Senhor me moeu. Mas eu não tenho motivo para acreditar que no seu lugar eu faria melhor. É irracional a ideia de, no meu momento de oração, lhe dar conselhos, eu o repreender, eu me comportar na sua presença como se eu fosse a grande referência no universo de compromisso com a justiça, de bondade e santidade. Agora, o acaso significa olhar para o céu e ver uma condescendência e ver uma misericórdia que não me consola. Imagina, ele olhando para mim dizendo: eu não esperava que isso pudesse acontecer. Eu estou aqui ao seu lado, chorando juntamente com você. Isso pode parecer belo, mas é um completo absurdo. E você não vê nas Sagradas Escrituras nenhum servo de Deus buscando consolação numa heresia como essa. O que nós vemos é José, depois do massacre que ele passou nas mãos dos seus irmãos, lá no livro de Gênesis, dizer: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. E não foram vocês que me enviaram para o Egito, mas sim Deus através da maldade de vocês. Então, esse é o segundo elemento da doutrina da providência, que é o conceito de governo. Então, nós já vimos o Deus que, pelo seu governo providencial, sustenta o universo. Nada permanece vivo pelo seu próprio poder, tudo é sustentado pela palavra de Deus. Nós acabamos de ver, bem en passant, reconheço,
a providência divina do ponto de vista do seu governo. Então esse é um elemento central para a construção de uma filosofia cristã de história, de modo que nós estamos perante uma forma de ver a vida radicalmente diferente da cientificista, daquela que vê tudo em termos de uma inexorável lei de causa e efeito, que opera mecanicamente. E com as nossas vidas sujeitas ao destino cego, restando a você e a mim apenas a resignação, acompanhada de um forte desejo de mandar uma banana para o céu. A Bíblia não ensina resignação face à ação do destino cego. A Bíblia ensina ações de graças, em razão do governo providencial de Deus. O acaso inexiste. Quando alguém fala isso foi levado isso aconteceu por acaso, essa pessoa, quer dizer, de certa forma não está comunicando nada. Porque o acaso não é um ente, não é um ser, o acaso não delibera. Não existe acaso no cristianismo. Nós podemos usar a palavra do ponto de vista de algo que aconteceu e que não esperávamos, que escapou à nossa compreensão, algo imprevisto. Mas falar que o que ocorre no universo é levado a cabo pelo acaso, simplesmente é você não comunicar nada, porque, repito, o acaso não tem ego. Bom, uma outra palavra fundamental para nós entendermos a doutrina da providência é a palavra concorrência. E aqui nós entramos num dos temas mais difíceis da teologia. Nessas horas, as aulas de teologia viram uma batalha campal. Por quê? Porque falar sobre concorrência significa falar sobre a soberania de Deus e o livre-arbítrio humano. A Bíblia declara que nós somos responsáveis pelas nossas ações, que nós temos o poder de deliberar, de agir. Sabe? Nós podemos nos comportar de modo a levar a cabo aquilo que decidimos fazer. Só que a Bíblia nos ensina que esse poder é secundário. Porque Deus reina sobre essas decisões dos seres humanos. E aqui é um grande mistério. Veja, é tudo o que eu quero, quando a minha mente funciona bem, quando eu penso na vida à luz das Sagradas Escrituras, é viver num mundo no qual as minhas ações tenham sentido, sejam livres, que eu faça aquilo que eu quero fazer, e ao mesmo tempo eu quero viver num mundo onde Deus seja soberano. Eu quero que minhas ações tenham sentido para Ele, tenham sentido para mim, e ao mesmo tempo eu não quero viver num mundo onde a última palavra esteja com os homens, com os anjos ou com os demônios. Então a Bíblia tem uma boa nova a nos apresentar. Deus é soberano e o homem é livre. Contudo, nós não conseguimos harmonizar aquilo que tanto desejamos que seja verdadeiro. Sabe? Então, veja a passagem enigmática referente à traição sofrida por Cristo por parte de Judas. Quando a Bíblia diz que Judas... Olha só, Jesus declara: ai daquele por intermédio do qual o Filho do Homem está sendo traído. E ao interpretar a traição, Pedro diz o seguinte, que Judas fez tudo aquilo que Deus havia predeterminado.
É um mistério. E por isso que nós vivemos por fé. E se pudéssemos compreender todas as coisas, os planos de Deus não se nos afigurariam como maravilhosos, nem o próprio ser e os atributos de Deus. Nós caímos de joelhos diante dele em estado de espanto, de adoração, porque os caminhos dele não são os nossos caminhos, sabe? Os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Nós vivemos por fé. Uma coisa eu sei. Olha, eu assumo minha ignorância, minha limitação, minha finitude, os condicionamentos impostos pela cultura, pelo pecado, que me impedem de ver a verdade. Eu assumo isso. Eu assumo que o tema excede a minha capacidade de compreensão. E o que eu faço? Sabe, eu vivo pela fé nele, porque há muito que eu não entendo, mas uma coisa eu entendo. Ele é bom. Ele deu evidência da sua bondade enviando seu único filho. E essas doutrinas que me tiram o fôlego, sabe, eu me aproximo delas partindo da pressuposição que seja qual for a descoberta que eu venha fazer sobre essas doutrinas, elas não implicarão numa perda de encanto por esse ser perfeito que me chama para o amar, para o adorar. Então, algumas passagens que eu acho que vale a pena a gente pensar nessas horas sobre esse governo providencial soberano. Vamos aqui para um texto do livro de Jó. Eu chamo a sua atenção para Jó, capítulo 38, verso 1, que diz assim: Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: Quem é este que obscurece os meus planos, com palavras sem conhecimento? Cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. E aí Deus começa a conversar com Jó. Como diz o Martin Lloyd Jones, a meta da revelação é fazer o homem calar a boca. Parar de argumentar. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você o sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Ou quem encerrou o mar com portões? Quando irrompeu do ventre, quando eu lhe pus as nuvens por vestimento e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse, até aqui você pode chegar, mas deste ponto não passará. Aqui se quebrará o orgulho das suas ondas. Olha que coisa, isso é maravilhoso. Alguma vez na vida você deu ordens à madrugada ou mostrou ao amanhecer o seu lugar? Outra declaração belíssima. Olha só, verso 25 do mesmo capítulo. Quem abriu canais para o aguaceiro ou caminho para os relâmpagos e trovões? Verso 28. Por acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas de orvalho? Verso 31. Será que você pode atar as correntes do sete estrelo? Ou soltar as cordas de Órion? Você pode fazer aparecer as constelações a seu tempo ou guiar a ursa maior com seus filhos. Você conhece as leis que governam os céus e pode estabelecer sua influência, olha só, e pode estabelecer a sua influência sobre a terra. Verso 35. Você pode dar ordens aos relâmpagos para que saiam e lhe digam as suas ordens. Quem pôs sabedoria no coração ou deu entendimento à mente? Verso 39, olha a soberania de Deus, olha o governo providencial de Deus. Será que você que caça a presa para a leoa ou mata a fome dos leãozinhos quando se agacham nos covis e ficam à espreita nas suas covas? Quem prepara o alimento para o corvo quando os seus filhotes clamam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer?
Vale a pena depois você ler o capítulo 39, sabe, e o capítulo 40 inteiro do livro de Jó, para você ver a doutrina da providência assim, claramente exposta e de uma forma poética. Vamos para o outro texto, Daniel capítulo 4. Vamos lá para Daniel capítulo 4, olha lá, versos 34 e 35, que dizem assim: mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Agora, olha o conteúdo do louvor daquele que teve o entendimento restaurado pela graça divina. O seu domínio é eterno e o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Aqui nós vemos a doutrina do decreto, o grande tema, que está acima da doutrina dos decretos, que é a soberania de Deus, e a doutrina da providência. Vamos para uma outra passagem, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 22. Olha lá. Israelitas, olha a doutrina da providência do ponto de vista da concorrência. Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres e prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram crucificando por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Louvado seja o nome do Senhor. E por fim, Romanos 11, esse é o locus clássicos da doutrina. Romanos 11, verso 33 em diante, que diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Eu concluo dizendo o seguinte: primeiro, essa é uma doutrina inegociável. Então, ela faz parte das grandes pressuposições cristãs a partir das quais nós lidamos com a vida. Nós vemos o universo. Essa doutrina é elemento indispensável para a elaboração de uma filosofia cristã de história. Então, o cristianismo nos faz ver a história como um desdobramento dos planos eternos de Deus. História manifesta a sabedoria, a misericórdia, o poder do Deus, a justiça do Deus, que tudo governa para a glória do seu nome. Agora, vamos pensar no lado pastoral dessa doutrina. Eu gostaria de chamar a sua atenção para a incalculável consolação que nós experimentamos ao tomarmos conhecimento do fato de que Deus, pela sua providência, sustém o universo, governa todas as coisas de acordo com o seu decreto eterno. E dá liberdade ao homem, mas de uma forma misteriosa, faz com que a sua vontade inexoravelmente se cumpra. Isso significa que hoje nós podemos dizer que a obra que ele faz em nossas vidas, que ele faz, nós não podemos compreender, vamos compreender depois. Hoje nós podemos dizer que vai chegar um dia que, ao olharmos para trás,
seremos levados a ver sentido em todas as coisas e cair diante dele de joelhos para o louvar pela sua maneira estranha de nos amar, mas uma maneira real de nos amar, santa, bela, justa, que nos permitirá então lá naquele dia dizer: intentaram o mal contra mim. Eu lidei com a dor, com o sentimento de abandono, com os sonhos frustrados, mas Deus transformou tudo isso em bem. E hoje eu adoro pela manifestação desse imenso amor.